Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o ASIC Entrevista. E o nosso convidado de hoje é o Fernando Moraes, 49 anos, é comerciante, ex-presidente da ACIL, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, e há mais de 20 anos ele responde como diretor comercial da Rede Móveis Brasília. No início deste ano, ele assumiu a presidência da FACIAP, uma das maiores federações comerciais e empresariais do Brasil, e também como presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Fernando, como é nessa tua trajetória associativista estar à frente de uma entidade como a FACIAP? Me dá bastante orgulho. Faz muito tempo que a gente está no associativismo, isso vem da minha família, meu sogro, meu cunhado, sempre nesse meio associativista, e eu também fui picado por esse bichinho aí do associativismo, que entrou na minha veia. A gente trabalha com muita força de vontade, muita dedicação, levando agora o associativismo para o Paraná todo, né? A gente teve uma base em Londrina, como diretor, vice-presidente e, por fim, como presidente da Associação de Londrina, que me deu essa base toda, e agora para a federação, que é um desafio muito maior. Então, a gente estava lidando com ali quase 5 mil associados, e agora foi para um mundo de mais de 60 mil associados, né, que tem nas associações, né? São mais de 60 mil empresas e com 294 associados na federação. A FACIAP é uma das maiores do Brasil, uma das mais antigas também, né, Fernando? E como você disse, representa 294 associações comerciais de todas as regiões do Paraná, que juntas representam mais de 60 mil empresas, né? Quais são as maiores dificuldades de gerir uma entidade desse tamanho? São cidades, né, espalhadas no Paraná todo. Então, o Paraná é grande. Então, você precisa entender a questão da logística toda, entender cada região. Eu venho de uma associação de Londrina, segunda cidade do estado, e a gente entende que tem associações pequenas, com cidades com 3 mil habitantes. Então, a gente precisa entender todo esse contexto para a gente fazer uma gestão com uma sinergia total entre as associações. O que a gente quer levar para o sistema é a mesma linguagem. A linguagem que tem aqui em Cascavel, o trabalho que faz aqui em Cascavel, levar esse mesmo trabalho para Maringá, para Londrina, para Ponta Grossa. A gente quer fazer uma sinergia, principalmente de produtos, né? Hoje as associações levam produtos interessantes para os empresários que provavelmente não tem o produto que tem aqui em Cascavel não tem em Londrina. Então a gente, no primeiro momento, está fazendo uma sinergia entre produtos para que todos tenham esse mesmo portfólio, que é um sucesso aqui em Cascavel, e não é lá em Londrina, não é lá em Maringá. Então a gente tem que fazer essa sinergia para que todos tenham esse mesmo produto, que hoje uma associação, uma federação, são duas empresas dentro da associação. Uma que ela faz a gestão de produtos, tal, que deixa ela financeiramente saudável, robusta, para que ela possa fazer as suas ações institucionais, para o comércio principalmente, para que tem associações que também envolvem com indústrias, né? Mas a maioria é para o comércio varejista. Então, esse dinheiro que se consegue com a venda de produtos, você precisa jogar com ações para o comércio ficar pujante, fazer ações de campanhas de Natal, para que a gente possa fazer um comércio pujante na cidade. Você está hoje em Cascavel como presidente da FACIAP para prestigiar a eleição da nova diretoria executiva da SIC
uma entidade que no início de abril comemorou 61 anos, e uma das funções do presidente da federação é justamente essa, né? Sim. Percorrer o interior, consultar as bases, conversar, para saber como o empresariado está se comportando diante, principalmente, de um cenário tão inesperado e de tanta dificuldade, né, Fernando? Verdade. Como a FACIAP, Fernando, está fazendo para se adaptar à pandemia e que tipo de ações diretas e concretas ela tem estendido, né, para o sistema? Estamos aqui em Cascavel para prestigiar o Genésio e toda a sua diretoria. A SIC é uma importante associação do sistema, é uma das principais. Então, esse é o papel do presidente da federação, estar presente nas associações, para que a gente entenda todo o cenário aqui de Cascavel, para que a gente possa também trazer ideias de fora e levar ideias daqui para todo o sistema, que no momento de muita dificuldade que nós estamos vivendo, né? Logicamente que agora a gente já vê uma luz no fim do túnel, que é o avanço da vacinação, mas a gente sofreu muito, né? Desde o início da pandemia, que já passa de um ano. Quando iniciou a pandemia, eu estava como presidente da Associação Comercial de Londrina. A gente não sabia o que fazer naquele momento, né? Batemos muita cabeça. Eu ligava muito aqui para o Michel, ligava para outros presidentes para entender o que um estava fazendo. Eu passava minhas colaborações de lá, ele passava as daqui, e a gente vai entendendo, vai tentando ao máximo conversar com o poder público para que, primeiramente, deixe o comércio aberto, né, que essa que foi a grande dificuldade. Depois, também as ações que nós estamos fazendo, iniciamos lá atrás e ainda continuamos fazendo agora, que foram a criação dos protocolos, né, máscara, o distanciamento, álcool em gel nas entradas. Isso foi tudo orientação das associações comerciais, né? Que nós passamos isso para os empresários. E isso também é um trabalho junto com o próprio SEBRAE, que a gente trabalhamos aí com o poder público na questão da retomada da economia. Hoje também o SEBRAE vai estar lançando, isso que eu trago aqui de primeira mão para vocês, em maio, 30 mil horas gratuitas para aquele empresário que ainda... 30 mil horas gratuitas de consultoria, de orientação para aquele empresário que ainda está com dificuldade no seu negócio, que ainda está batendo cabeça. Porque a gente vê muitos empresários que acham que o mês que vem o negócio vai voltar como era antes. E por mais que acabe a pandemia à frente, não vai ter a questão de como era antes. E esse empresário precisa se adaptar, ele precisa se digitalizar, ele precisa ir para o mercado online, ele precisa montar... Tem restaurante que ainda não montou delivery, não montou um takeaway. Então, esse é o papel da associação, da federação e do SEBRAE em conjunto. Então, o SEBRAE vai estar levando 30 mil horas gratuitas para esse empresário. Então, a associação pode captar esse empresário da base dela, que está com essa dificuldade, e vamos colocar como o SEBRAE para fazer essa consultoria. Por mais dificuldades, né, Fernando, que a pandemia trouxe, ela acabou estreitando e otimizando algumas coisas que o associativismo tem muito, né? Que é essa troca de experiências, essa busca de compartilhamento de informações. O Michel comentava muito, né, durante as reuniões de diretoria, que você sempre era um dos presidentes que ele conversava para que vocês pudessem, de forma conjunta, discutir e achar soluções para determinados problemas, né? O associativismo fortaleceu muito na pandemia. Não só nas cidades maiores, o envolvimento do presidente da associação comercial, em cidades menores, a mesma coisa. Sempre estava sentado numa mesa de negociação, junto com o prefeito, o presidente da associação comercial da cidade. Então, teve um envolvimento muito grande. E isso
fortaleceu com os empresários. Os empresários entenderam a força de uma associação comercial. Tanto é que a gente aumentou a nossa base de associados, se fortaleceu mais. Então, isso mostrou a força do associativismo. Isso mostrou que todos juntos, trabalhando numa mesma direção, ganha força. Então, foi muito importante todo esse cenário. Muitos empresários entenderam e muitos estão entendendo a importância de ter uma associação comercial forte, né, Fernando? Perfeito, é isso mesmo. A pandemia, infelizmente, afetou e atrapalhou muito a vida de bastante empresários, lojistas, mas, por um outro lado, veio a fortalecer muito o associativismo. E como presidente da FACIAP, quais são as grandes marcas, né, os legados que você pretende deixar dessa sua gestão? O maior legado é aumentar a nossa base, trazer captar mais empresários possível para as associações e ter essa sinergia, essa linguagem mesmo na federação toda, porque a gente tem que aproveitar essa capilaridade que nós temos e potencializar muito mais o associativismo, muito mais a federação. Ela já tem muita força. Hoje a federação tem uma força, uma voz muito forte no Paraná. Ela faz parte do G7, que são as principais federações do estado. Nós sentamos o mês passado para negociar com o ministro a questão do pedágio. Então a gente senta normalmente com o governador. Então é a força que a federação tem por causa dessa capilaridade, pela força que as associações têm em cada cidade, e isso nos deixa muito forte. Então isso no nosso mandato a gente quer deixar mais forte ainda, para que a gente tenha mais voz, para reivindicar mais questões tributárias, questões a favor do empresário, para que a gente possa aí superar, ser um comércio cada vez mais pujante. Muitas pessoas dizem que o Brasil vive a tempestade perfeita, né? Com crise sanitária, crise econômica e também com a crise política, né? Você é um empresário, é um homem de negócios que participa do associativismo, que defende o empreendedorismo, né? Que defende a geração de empregos, o desenvolvimento, mas que também volta os olhos para Brasília e para essas questões políticas todas que acontecem, né? Então, um dos problemas no campo político que nós temos, Fernando, é essa polarização, esses extremos muito fortes, né, que parece que não tem mais um espaço para o diálogo e que está gerando uma série de prejuízos ao Brasil. Sim, isso. Como você analisa esse cenário, Fernando? Infelizmente, atrapalha muito, né? A gente vê reformas que já eram para ser votadas e não acontece, não anda. A gente está vendo que agora está tendo um movimento muito grande com a reforma tributária. A gente espera que ande, né? Mas a gente vê que essa questão política, a pandemia também inflamou muito mais a questão política e isso acaba afetando os nossos negócios, né? O atraso da reforma tributária, a reforma administrativa, que, no meu ver, precisa acontecer antes da tributária, porque a tributária ela não vai diminuir impostos antes de ter uma reforma administrativa. A reforma tributária ela vai simplificar, que vai ajudar muito já, porque hoje a questão é muito embaraçosa, a tributação nossa aqui do Brasil. Eu tenho negócios em vários estados, a gente vê que cada estado, cada cidade tem a sua particularidade. Então, chega um momento que na empresa você precisa mais de advogados tributaristas do que gerente para vender. Então, é muito confuso. Então, a gente precisa simplificar o quanto antes, né, a reforma tributária e também acelerar a administrativa, que a máquina é muito pesada, o Estado nosso é muito pesado. Então, a gente precisa enxugar isso. Bom, diante de tudo que está acontecendo, dessa CPI agora da pandemia,
dessas disputas políticas todas, dessa busca desesperada por espaços no poder, o Fernando Lira disse que ele pretende, né, ainda neste ano, colocar pelo menos uma das reformas em discussão, né? E uma das bandeiras da FACIAP, como da SIC, da Cassiopar, das associações comerciais, é que as reformas de fato aconteçam, Fernando, para justamente desburocratizar, fazer com que o país se torne mais leve e que o ato de empreender seja estimulado, né? Falando aqui honestamente, trabalhando com fatos, você acha que as reformas saem ainda na gestão do Bolsonaro? Tem que sair, precisa sair. Como você falou, eu fiquei mais empolgado que nas notícias que nós estamos tendo sobre a reforma tributária, que o Lira quer avançar. Com certeza a FACIAP, junto com todas as associações, até mesmo o G7 lá, junto com as outras federações, nós vamos agora começar a pedir mais isso, a ter força para solicitar a rapidez, celeridade nessa reforma, que é o que mais a gente está precisando. Como você falou, a gente precisa tirar esse peso, essa burocratização grande que tem para os empresários, para soltar, para poder que o país volte, porque a pandemia vai acabar. E a hora que acabar, essa economia seja pujante novamente. Eu estou andando de carro no Paraná todo, porque estamos com dificuldade em voos. Está muito movimentado as estradas, caminhão para cima e para baixo. A gente vê que isso é a questão que a economia está retomando, que está voltando aí a ser forte. Então, a gente precisa estar muito atento a tudo isso. E agora é o papel das entidades cobrar essas reformas o quanto antes. Esse é o ASIC Entrevista e o nosso convidado de hoje é o Fernando Moraes, presidente da FACIAP, que fala com a gente sobre assuntos ligados ao associativismo, à federação e também temas econômicos e políticos. Apesar de tudo, Fernando, o que você coloca na balança como pontos positivos do governo Bolsonaro até agora, principalmente na área empresarial? Assim, o que a gente vê é corrupção quase nenhuma, né? Você vê muito pouco falar de corrupção, isso é um ponto muito positivo, que a gente não aguentava mais, né? Era só manchete de corrupção no Brasil. A gente vê uma intenção de que as reformas andem, né? Mas a gente entende também que tem muita gente querendo atrapalhar. É isso que você falou. Hoje a gente está com os dois extremos, né? Gente querendo que o Brasil ande e gente querendo que o Brasil não ande. O grande problema que eu vejo no Brasil é a questão de reeleição. Eu acho que isso não poderia acontecer mais. Talvez estender por 5 ou 6 anos o mandato, mas acabar com a reeleição, porque o país para a cada 2 anos. Fica somente nessa briga política, um querendo derrubar o outro, e acaba o país pagando toda a conta, né? Então, é difícil. Mas a gente vê na questão empresarial um empenho forte, tanto do Guedes como do Bolsonaro também, que avance as questões, principalmente das reformas. Bom, tem muita gente que defende que as eleições tenham um calendário único de 4 em 4 anos, mas parece que os políticos não querem. Eles defendem de 2 em 2, infelizmente, né, Fernando? Felizmente, eles ficam mais na mídia, né? Nesses momentos, aparecem mais. Infelizmente, essa questão dessa eleição, dessa briga, acaba atrapalhando todos os negócios, né? O Brasil para, você vai ver, o ano que vem vai ter eleição estadual e nacional. Em abril muda completamente o governo, porque quem está trabalhando ali sai para concorrer às eleições. Então, é muito difícil a máquina andar desse jeito. A FACIAP participa do G7, mas ela
ela também tem um assento muito importante na CACB, que é a confederação que reúne todas as federações, né, empresariais. Como ela tem se articulado, hein, Fernando, para fazer com que as bandeiras, né, que ela defende realmente avancem? Então, a gente tem uma articulação muito forte, nós somos bem parceiros da CACB. A questão, na pandemia, a gente trabalhou muito em conjunto para as linhas de crédito, isso foi de extrema importância, junto com o Sebrae também. A CACB, ela puxou muito essa linha para que a gente pudéssemos levar essa linha subsidiada ao empresário, isso foi de extrema importância. E agora, na questão da pandemia finalizando, a gente precisa voltar a retomar, como eu te falei, não só a federação, associações, mas também a CACB, buscar agora as reformas, cobrar essas reformas o quanto antes para que a gente possa ter um país mais pujante. Eu vou entrar aqui num ponto um pouquinho mais nevrálgico, mas que é importante que a gente conheça a opinião do senhor, Sim, em função do que o senhor representa no sistema empresarial do Paraná e do Brasil. O STF tem tomado algumas medidas e decisões que são consideradas por muitos polêmicas, e que, de certa forma, dão uma conotação de que o STF virou mais um gabinete político do que, essencialmente, um guardião da Constituição. Você tem uma opinião formada sobre isso? Infelizmente, é o que está acontecendo. Parece que tem gente querendo aparecer mais do que político ali. Isso não deveria estar acontecendo, né? Então, precisava mesmo mudar essa questão do STF. Ele aparece mais na mídia do que propriamente ele e o presidente que vai estar aparecendo na mídia. São eles e o presidente. Então eu concordo, precisa de uma mudança muito grande ali. Eles precisam seguir a lei à risca, né? É isso que é o dever deles, não querer inventar, querer ser o protagonista de todo o Brasil. Isso está errado. A FACIAP foi uma das entidades, presidente, que defendeu, que fez campanha, né, contra a corrupção, inclusive Sim, apoiamos a Lava Jato. Isso, apoiando pesadamente a Lava Jato. Como o senhor analisa esse momento de tanta dificuldade, talvez o mais duro dos últimos 6 anos, né? Essa prova de fogo que a Lava Jato enfrenta? Então, isso foi uma decepção muito grande do governo Bolsonaro, na nossa visão. A gente não esperava nunca que fosse acontecer isso. Poderia acontecer em outros governos, né? Mas ela enfrentou tanta corrupção e teve tanto apoio do próprio Bolsonaro que não poderia ter acabado como está acabando. Isso nos decepcionou muito. A gente também vamos cobrar que volte, não precisa ser Lava Jato, mas que volte com mais firmeza para que a gente não tenha corrupção. Isso estava numa pauta muito importante no Brasil. A gente estava seguindo numa linha muito forte, né? E de repente é como se tivesse jogado um balde de água fria na Lava Jato. Isso deixou a gente bem desanimado, bem preocupado. Com certeza é um ponto de muita preocupação, de muita importância para a entidade levantar mais ações contra a corrupção. Ainda é possível, presidente, diante de tudo que a gente tem visto, de condenado virar inocente a partir de uma canetada, de um presidente da Câmara que promoveu diversos crimes, de agora ser liberado também. Ainda é possível, presidente, honestamente, acreditar na justiça do Brasil? A gente precisa acreditar, a gente precisa. É difícil, mas temos que acreditar, né? Temos que... uma hora tem que mudar, uma hora tem que virar tudo isso. Então, nós temos que ter aí o pensamento positivo.
logicamente, cobrar, né? Isso é o nosso papel, e que vamos continuar cobrando essa mudança toda, mas é uma situação bem complicada. E agora, falando um pouquinho de coisa boa, o que você espera para o futuro do Brasil? Então, a gente, como eu falei no início aqui nosso, hoje nós já podemos enxergar, né, uma luz no fim do túnel. A gente vê o avanço da vacinação, né? Queríamos que fosse mais rápido, a gente entende também a procura no mundo inteiro, né, por uma vacina, mas a gente entende que quanto mais avançar a vacinação, vamos retomar toda a nossa economia e tomara que consigamos aí fazer as reformas e que a gente possa ter um país pujante, um país com mais tranquilidade política, com menos corrupção. Esse é o nosso sonho, né? Ter um Brasil que sirva de exemplo, né, para todos no mundo, para os nossos filhos que estão aí, que vão futuramente assumir esse país, para que eles tenham um horizonte aí, um país mais feliz, um país mais organizado, um país que possa ser trazer orgulho para nós, né? A gente precisa ter orgulho do nosso país. Hoje está difícil, mas isso pode acontecer. Esse é o ASIC Entrevista. Quero fazer um convite para você que nos acompanha, para que se inscreva no canal de YouTube ASIC Cascavel e acompanhe os nossos conteúdos, né? Esse material vai ficar à disposição no Facebook e no YouTube. E divulguem para os amigos, compartilhem, porque o nosso convidado de hoje deu informações preciosas aqui para a gente, Fernando Moraes, presidente da FACIAP, a quem novamente eu agradeço, em nome do Michel, que está saindo, e do Genésio Pegoraro, que está assumindo a presidência da ASIC. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço, adoro Cascavel, tenho negócio aqui em Cascavel, sempre que convidado estarei aqui.